14, a partir do verso de número 2. A palavra de Deus diz assim para nós nessa noite: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde vou. Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Vamos repetir junto? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, igreja? Não feche a sua Bíblia. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estar diante da Tua palavra nesse momento, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o nosso coração se encontra desejoso, ó Pai, de ouvir a Sua voz. Desejoso, ó Pai, de entender a Sua vontade para as nossas vidas. Desejoso, ó Pai, de saber, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. E nessa hora, ó Pai, quando estamos diante dessa palavra, que transforma vidas, que transforma corações, que muda contexto, que muda pensamentos, que muda estrutura, nós te pedimos, ó Pai, que o Seu Espírito ilumine a nossa mente, que o Senhor fale, ó Pai, de forma individual com cada pessoa que se encontra aqui dentro, e que toda a artimanha de Satanás para tirar a nossa atenção, fechar o nosso coração, que ela seja quebrada em nome de Jesus. Portanto, ó Deus, fala conosco, porque os Teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o caminho para a vida. O caminho para a vida. De onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Sem sombra de dúvidas, cada um de nós que se faz presente nesse culto aqui nessa noite, precisa concordar, precisamos concordar juntos, que desde que mundo é mundo, e principalmente desde o momento do qual o homem se afastou de Deus, o homem se afastou da presença de Deus, essas perguntas, essas 3 perguntas, não saem do coração da humanidade. De onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Pare para perceber comigo, meus irmãos, nessa noite, que o ser humano, ele é confuso em relação à sua origem. Da onde eu vim? Será que eu vim dos macacos? Será que a minha existência, ela se deu, ela tornou-se realidade a partir de uma explosão cósmica? De onde será que surgiu a minha vida e a vida de todos aqueles que se encontram nesse mundo? Mas pare para perceber comigo que o ser humano, ele é confuso em relação à sua própria identidade. Quem sou eu? Afinal de contas, como eu preciso me portar diante das pessoas? Afinal de contas, como deve ser o meu comportamento, a minha forma de viver, a minha forma de enxergar para a realidade da vida? Quem, afinal de contas, sou eu? Mas você vai perceber comigo que há uma grande confusão na vida do ser humano porque ele não sabe o destino da sua alma. Qual o final de todas as coisas? Quando tudo acabar? Quando a janela da vida se fechar? Quando as portas da vida, da existência, da realidade, do meu próprio ser se fecharem? Qual será o destino da minha alma? Para onde eu vou? Que caminho haverá para a minha vida se existe de fato uma realidade depois daqui? Porque as 3 perguntas
que vivem no coração e na alma do ser humano são as seguintes: de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Esse texto que está diante de nós nessa noite, meus irmãos, ele vai mostrar para cada um de nós claramente que a alma de cada um de nós, de cada pessoa que se faz presente aqui nessa noite, precisa de vida. Precisa de algo que pode dar sentido para a nossa existência, algo que pode direcionar o nosso ser, direcionar o nosso caminho e trazer algo completamente diferente daquilo que esse mundo tem oferecido para nós. Mas esse texto vai mostrar para mim e para você também que essa vida só pode ser obtida através de um único caminho, de uma única direção, de uma única rota, e que não há outra rota semelhante a essa que pode conduzir a minha alma e a sua alma para a verdadeira vida. Então, diante de todas essas verdades, quem está comigo, diga amém. Amém. Nós percebemos juntos na semana passada, mais uma vez, que Jesus está no cenáculo. Na última noite que ele está passando com seus discípulos, e ali naquele momento de aflição, de dúvida, de muitos questionamentos, Jesus diz para os seus discípulos que se fazia necessário que cada um deles tivesse um coração tranquilo. Não se turbe o vosso, crê em Deus, crede também em mim. Então Jesus deixou claro, e nós percebemos na semana passada, que cada um de nós precisa de um coração tranquilo. E nós aprendemos 3 lições com base nisso. A primeira lição que eu e você aprendemos é que um coração perturbado, ele precisa de fato ser acolhido. Todas as pessoas que estão com a sua alma aflita, com a sua alma cansada, com a sua alma batida, com a sua alma cheia de questionamentos, aquilo que essa pessoa precisa é ser acolhida por Deus, abraçada por Deus, ser envolvida por Deus. Mas eu e você também aprendemos que uma alma que está perturbada, ela precisa ser perdoada. Ela precisa encontrar o perdão da parte de Deus, ela precisa colocar a sua cabeça no travesseiro e ter a convicção que a sua alma está segura nas mãos de Deus. Mas a terceira lição que nós aprendemos na semana passada é que uma alma perturbada, ela precisa aprender a confiar em Deus, independente das circunstâncias à sua volta. Independente das dificuldades que nós passamos, das tribulações que enfrentamos, e muitas das vezes o sabor amargo que a vida proporciona para cada um de nós, eu e você precisamos, se quisermos ter um coração tranquilo, aprender a confiar em Deus. Então, diante de toda essa introdução e de todas essas verdades, o que esse texto tem para nos ensinar nessa noite, meus irmãos? Sobre a realidade de um caminho que pode nos conduzir à vida. Então, se você pode, com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo, por favor, a exposição desse texto. Primeiro ponto, meus irmãos, da nossa reflexão que eu quero considerar com você nessa noite, é que a casa do Pai é mais do que um lugar, é um desfrutar de um relacionamento. A casa do Pai é mais do que um lugar fixo, mas é um desfrutar de um relacionamento. Olhe comigo o verso de número 2, mais uma vez, por favor. Na casa de meu Pai há muitas... Vamos lá, vocês estão comigo. Há muitas... Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Se você notou comigo, e principalmente a partir dessa leitura, você vai ver que os discípulos tinham muitos motivos para não estarem tranquilos. Eles se depararam com a realidade de que Jesus disse para eles: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eles se depararam com a realidade de Jesus dizer para todos eles que um deles iria traí-los. Eles se depararam com a realidade de que aqueles que eram o líder deles,
o apóstolo que liderava todos, que era Pedro, iria trair Jesus? Mas em meio, meus irmãos, a toda essa confusão, em meio a todos esses pontos de interrogação, havia um motivo para eles ficarem tranquilos. E o motivo era claro, que Jesus disse para eles que iria para a casa do Pai, o aposento do Pai, e lá nesse lugar espaçoso, grande, Ele ia preparar um lugar para eles. Lá eles teriam uma morada. Lá eles teriam um lugar de conforto, um lugar de descanso, um lugar do qual eles poderiam desfrutar da presença de Deus. E a partir disso eu quero tirar a primeira lição com você nesse ponto, é que Deus, quando nós olhamos para a história, Deus sempre buscou conduzir o homem a um lugar de encontro com Ele. Deus, vou repetir, irmão, ao longo de toda a história, sempre procurou conduzir o homem a um lugar de encontro, de relacionamento com Ele. Quando nós abrimos a história da humanidade, você vai perceber comigo que existia um jardim chamado... Vamos lá, vocês estão comigo. Um jardim chamado Éden. E nesse Éden, ou nesse jardim, Deus plantou o ser humano ali. E como se não bastasse colocar o ser humano naquele lugar, Deus se esforçou de todas as maneiras possíveis, para que naquele lugar o homem tivesse relacionamento com Ele. Na viração do dia, Deus vinha para Adão, e ali eles tinham relacionamento. Mas quando avançamos um pouco mais na história, você vai perceber o povo de Deus caminhando no deserto, e de repente Deus diz para Moisés: crie, faça, construa um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Mas avançamos um pouco mais, irmãos. Entramos na realidade do povo dentro da terra prometida. E ali, naquele lugar, ele enche o coração de Davi, prepara Salomão para que ele criasse o templo, para que seja ou fosse a casa do Senhor. Tudo isso, irmãos, nos leva a tirar a seguinte conclusão: a todo tempo na nossa vida, Deus está proporcionando para mim e para você um ambiente do qual eu e você possamos ter relacionamento com Ele. E aqui uma nota de rodapé, que Jesus, Ele desfaz todas essas coisas. Enquanto a gente pensa em estrutura, enquanto a gente pensa num prédio bonito, e devemos ter, enquanto a gente pensa em toda a capacidade de luz, de energia, de brilho, de som, Jesus faz e diz as seguintes palavras: entra no seu quarto, fecha a sua, porque eu quero ter relacionamento com você. Porque ao longo de toda a história, Deus proporcionou um lugar de encontro com o homem. E quando nós olhamos para esse texto, Jesus diz para nós que o lugar do qual Ele foi preparar transcende a toda essa realidade que nós vimos até aqui. Uma realidade completamente diferente, uma realidade que não vai ter fim, uma realidade que não vai acabar, da qual eu e você vamos ter relacionamento durante toda a eternidade com esse Deus. Mas se você notar comigo, o lugar que Jesus foi preparar para a comunhão, Ele tem espaço para todas as pessoas. Porque Apocalipse capítulo 7, verso de número 9, diz assim para nós: depois dessas coisas, vi e eis uma grande, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos e palmeiras nas suas. Agora vamos lá. Será que nessa visão de João ele só viu pessoas de Itabirito? Será que nessa visão de João ele só viu pessoas do Rio de Janeiro? Será que nessa visão de João ele viu tão somente brasileiros? Mas nessa visão de João, da casa com a qual Jesus foi preparar lugar para mim e para você, amém, irmãos? Ele vê pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. Porque nessa casa, irmãos, tem espaço para todo mundo.
Tem lugar para todo mundo, a morada para todo mundo. E Deus hoje, mais uma vez, chama você para que você participe dessa festa da casa do Pai. Mas se você observar comigo, essa casa e esse lugar que Jesus foi preparar para mim e para você, não tem espaço para todas as coisas. Tem espaço para todas as pessoas, mas não tem espaço para todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, verso de número 8 vai dizer assim para nós: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nesse mesmo lugar que tem espaço para todas as pessoas, não tem espaço para todas as coisas. Porque naquele lugar não entra pecado. Naquele lugar não entra maldade. Naquele lugar completamente diferente lá do Jardim do Éden, não tem como entrar a corrupção, não tem como entrar o erro, não tem como entrar a infidelidade a Deus. Tamanha a perfeição do lugar que Jesus está preparando para mim e para você. E a grande pergunta, meu irmão, que surge diante de nós nesse momento do culto: Jesus foi reservar um lugar. Ele foi preparar um lugar. Você está nele? Você faz parte do número das pessoas que vão estar lá? Você tem a sua alma tranquila nessa noite, confiante nessa noite, de que a casa do Pai, com a qual Jesus foi preparar o lugar, lá tem um lugar para você? Você confia e pode dizer no seu coração: eu tenho a convicção que lá existe um lugar para mim. O meu nome já está escrito no livro da vida. Eu tenho a convicção de que quando tudo acabar, lá eu estarei reinando com Cristo. Porque essa é uma pergunta que não é a igreja, não é só a família, não é o Estado, mas só você pode responder. Mas a segunda coisa, o segundo ponto da nossa reflexão, está comigo? Diga amém. Só existe, irmãos, um caminho de volta para o Pai. Só existe um caminho de volta para o Pai. Olhe comigo o verso de número 4, por favor, que diz assim para nós: E vocês conhecem para onde eu vou? Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como poderemos saber o caminho? E aqui, irmão, eu quero a sua atenção, por favor, porque desde que mundo é mundo, o ser humano tem se esforçado de todas as formas possíveis, a gente vai ver, para que ele pudesse voltar para a casa do Pai. Para que ele pudesse voltar mais uma vez a se relacionar com o divino. Para que ele pudesse voltar de novo a ter um relacionamento com Deus. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer para nós que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, por mais que a gente não compreenda todas as coisas, por mais que a gente não tenha convicção de todas as coisas, existe no nosso coração um anseio do eterno. Alguém aqui, e aí você sinaliza com o seu semblante, já ouviu uma música, e de repente, enquanto você ouviu essa música, você sentiu saudade de um lugar que você não sabe aonde? Você sentiu saudade de um lugar que você nem imagina onde é? Porque Deus colocou no ser humano a convicção do divino, do eterno. E você vai perceber comigo que o homem tenta, mais uma vez, se conectar com Deus, mas ele faz isso do seu jeito. Em Gênesis capítulo 3, observe a leitura comigo. A partir do verso de número 23, vai dizer assim para nós:
Eu quero ler esse texto com você. Vamos ler juntos? Por isso, o Senhor Deus o lançou para cultivar a terra da qual havia sido. Próximo verso. E depois, Deus colocou querubins e uma espada para guardar o caminho. Para guardar o caminho? Então você vai perceber comigo, nessa leitura, que o texto vai mostrar para nós e vai deixar claro para mim e para você que existiu um tempo em que o homem tinha plena intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Entretanto, todavia, por causa do pecado, esse homem precisou ser expulso desse lugar de comunhão. E como se não bastasse ser expulso daquele lugar, Deus guardou, preste bem atenção nisso, irmãos, aquele lugar de comunhão, de vida, com querubins e com uma espada flamejante. Porque o homem não poderia mais acessar aquele lugar de comunhão. E aí nós olhamos que o homem tenta de todas as formas possíveis tentar acessar esse lugar de vida, esse lugar de comunhão, esse lugar de preenchimento. E eu quero destacar com você que a primeira lição nesse ponto de número 2, quais são as maneiras, aqui vai uma pergunta, que o homem criou para voltar a esse lugar de vida, de preenchimento e de satisfação. Existe um lugar, eu e você, todo mundo que está aqui, precisamos voltar para ele. Amém, igreja? Deu para entender? Mas qual é a maneira, qual é a forma, qual é o jeito que nós utilizamos para voltar para esse lugar de vida, esse lugar de comunhão? E você vai perceber comigo que muitas das vezes o homem utilizou de mecanismos religiosos para voltar para esse lugar. Sabe, irmãos, a gente pode ter a plena convicção e errada de que tão somente vir à igreja domingo à noite resolveu todos os problemas. De tão somente frequentar um lugar de culto vai satisfazer isso que a gente quer. A gente pode ter a convicção de que mudar a nossa forma de vestir, a nossa forma de falar, carregar um livro religioso debaixo do nosso braço, vai satisfazer o anseio da nossa alma e nos fazer voltar para aquele lugar. Mas você vai perceber comigo que nada disso traz vida e nos volta para aquele lugar. Mas pelo contrário, meus irmãos, toda religião criada pelo homem, ao invés de vida, ele traz morte. Ao invés de esperança, ele traz a falsa esperança. Em Levítico capítulo 10, se você conhece essa história, a Bíblia vai narrar para mim e para você que Deus estava dando a lei, e principalmente as leis relacionadas para o culto, para Moisés e os filhos de Arão. E de repente, depois que Deus havia estabelecido o culto, Nadab e Abiú tomam uma decisão. Eles entram num tabernáculo, na presença de Deus, levando um fogo estranho do qual Deus não tinha pedido, do qual Deus não tinha exigido, achando que o fato de fazer aquilo agradaria a Deus. E o texto vai mostrar para mim e para você que eles foram porque lá existe uma espada, flamejante. Mas você vai perceber comigo que o homem tentou voltar a esse lugar de vida através das conquistas, sabe? Eu vou conquistar tudo que posso, eu vou vencer todas as batalhas possíveis, vou me preparar da melhor forma possível dentro da sociedade, você precisa fazer isso em nome de Jesus. E depois que eu conquistar todas essas coisas, eu cheguei lá, eu voltei para o lugar de vida, mas quando a gente chega lá, o vazio continua, não preenche, não traz satisfação, irmãos.
Mas você vai perceber comigo que o homem tentou voltar para esse lugar de vida através das boas obras. Eu vou começar a ajudar os pobres. E você precisa ajudar mesmo? Eu vou começar da cesta básica, eu vou começar a visitar os enfermos, eu vou começar a fazer boas obras para que, a partir dela, eu possa voltar para esse lugar de vida. E depois que você ajuda todas as pessoas que você pode ajudar, você não conseguiu voltar para o lugar de vida. Porque Efésios capítulo 2, verso de número 8, vai dizer para nós: vós sois salvos, não pelas obras que você pratica, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem por meio das obras, para que ninguém se glorie, porque as obras, as melhores possíveis, não podem tornar eu e você para o lugar de vida. Mas, meus irmãos, a segunda lição que eu quero aprender com você nesse segundo ponto, qual é a maneira que Deus coloca diante de mim e de você nessa noite, irmãos, para que a gente, de fato, possa voltar para esse lugar de vida. Esse lugar que dá sentido para a nossa existência. Esse lugar que preenche os nossos anseios, que preenche o nosso coração e que traz sentido para a nossa alma. Olha o verso de número 3, por favor. O verso 3 diz assim para nós: e quando eu... Vamos lá comigo? E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Você vai perceber comigo que Jesus deixa claro que a sua ida, a sua partida, ela tem um objetivo claro: preparar um lugar. Mas não somente preparar um lugar para mim e para você, mas possibilitar o nosso acesso àquele lugar. Irmãos, gravem isso no coração. Se você não pegou nada do sermão até agora, entenda isso em nome de Jesus. A única maneira para que eu e você voltemos para o lugar de vida é através da morte. A única forma possível que eu e você temos de voltar para aquele lugar de vida e de comunhão é através da morte. Vamos voltar lá? Existe no meio do jardim a árvore da vida. Em torno do jardim existe querubins e uma espada. Como que vai passar, irmãos? Como que vai voltar para lá? A única maneira de nós acessarmos aquele lugar de vida é através da morte. Mas por mais que eu e você dessemos a nossa vida, entregássemos tudo aquilo que a gente tem, a nossa própria morte não capacitaria eu e você para voltar para aquele lugar. Então alguém precisou morrer por nós. Alguém precisou morrer por mim e por você, para que eu e você voltássemos àquele lugar. Para que eu e você, mais uma vez, acessássemos a comunhão com Deus, a vida eterna e a plenitude de vida. Por isso Jesus, ele encarou aquela espada. Ele pereceu diante daquela espada. Naquele fatídico dia, irmãos, em que os escribas e os fariseus se alegraram com a morte de Jesus. O inferno festejava, porque o Filho de Deus, na compreensão deles, estava pendurado na cruz. Naquele dia, quando Jesus morreu, o véu rasgou de baixo para cima ou de cima para baixo? Vamos lá. O véu rasgou de baixo para cima ou de cima para baixo? Está aberto. Agora vocês podem voltar para a comunhão com o Pai. Você é recebido mais uma vez em casa. Não por causa dos seus méritos, não por causa de que você é uma pessoa boa, porque nós não somos, mas por causa da morte de alguém por nós. Isaías, capítulo 53, verso de número 5, vai dizer assim para nós: mas ele
foi transpassado por causa das nossas e esmagado por causa das nossas. O castigo, preste bem atenção nisso, o castigo que nos traz estava sobre ele. Sabe, irmãos, ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. Ele morreu e sofreu para que eu e você pudéssemos ter paz. Ele morreu e ele sofreu para que ele pudesse abrir o caminho para mim e para você. Para que hoje você não precisasse mais de um sacerdote para levar você a Deus, mas pode estar atrás de uma enxada, atrás de um carro, dentro do seu escritório, você pode entrar na presença de Deus. Porque Ele abriu o caminho da vida para mim e para você. E para concluir, Jesus vai dizer para mim e para você: eu sou o caminho. Preste atenção nos artigos. Eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai, ao lugar de comunhão, se não for... Homem nenhum vai te levar para esse lugar. Igreja nenhuma vai te levar para aquele lugar. A única pessoa que vai levar você para aquele lugar é Jesus, irmão. É Jesus. Jesus é o caminho que nos leva de volta para o Pai. E estar no Pai é ter vida. Jesus é a verdade que nos livra de todas as mentiras desse mundo, que mostra para mim e para você que existe uma outra possibilidade que não seja Ele. Mas Jesus também, Ele é a vida que nos conduz à comunhão com o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apocalipse capítulo 2, verso de número 7 diz assim para nós: quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar, preste atenção, irmãos, da onde? Está lembrado lá atrás que foi cercado, querubim, fechou tudo para que ninguém passasse? Da árvore da vida que se encontra onde, irmãos? No paraíso de Deus. Ao vencedor. Talvez você, vencedor hoje, seja renunciar aos seus pecados e receber Jesus como seu Salvador. Talvez ser um vencedor nessa noite e pegar esse caminho que se chama Jesus seja esquecer de tudo aquilo que você viveu para trás e viver uma nova vida nessa noite. Talvez ser um vencedor para mim e para você nessa noite é pararmos de colocar as coisas do mundo em primeiro lugar e colocar Deus como primeiro lugar na nossa vida. Porque ao vencedor terá o direito de se alimentar da árvore da vida. Porque Jesus é o único caminho que nos conduz para onde, irmãos? Para a vida. Vamos ficar de pé? Eu quero finalizar com 3 aplicações para o nosso coração nessa noite. A primeira delas, diante de tudo aquilo que a gente ouviu aqui, desde o momento do louvor, desde a introdução do culto, as crianças, diante de todo esse ambiente, será que você pode dizer e afirmar nessa noite que existe vida na sua alma? Que existe vida no seu ser? Que você tem essa comunhão com Deus e você nessa noite pode chamar Deus de Pai, mas não porque te ensinaram isso, mas porque você sente no fundo da sua alma. Mas a segunda coisa, e aí só você pode responder de fato, qual é o destino da sua alma, irmão?
da onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Qual é o destino da sua alma? Certa vez, e aqui uma nota de rodapé, Jesus conta a parábola de um homem que estava muito feliz e alegre. As posses deles haviam aumentado, a ponto dele ter que construir novos celeiros. Ele disse para a sua alma, depois daquela grande colheita: alma, agora, come, bebe e regala-te por longos. Mas Deus disse para aquele homem: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, e para quem você a tem preparado. Qual é o destino, irmãos, da nossa alma? Mas a última coisa, será que nós já depositamos toda a nossa exclusiva confiança em Jesus, entendendo que Ele de fato é o único caminho? Pare para perceber. Se você estivesse diante de Deus nessa noite, e Ele perguntasse para você: por quê que eu posso, ou que eu preciso receber você no meu céu, na casa do Pai, para passar toda a eternidade? Que motivos você daria? Seriam as boas obras? Seria que nós somos pessoas fiéis aos nossos cônjuges? Que a gente é bons cidadãos? Tudo isso cai por terra, irmão. Porque a única forma de nós entrarmos é através de Jesus. Jesus. Porque Ele é o único caminho, a verdade e a... Mais uma vez nessa noite, Deus te dá a oportunidade de se agarrar com Jesus, de entregar sua vida para Jesus e começar uma nova história e ter a convicção de que você vai para a casa do Pai. Que você vai para a casa do Pai. Amém? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Pai, por essas verdades tão preciosas ao nosso coração, Deus. Nós te pedimos, ó Pai, nessa noite a convicção, ó Pai, e a certeza de que nós vamos para a casa do Pai. Traz a convicção de perdão para a nossa alma, Deus. Traz a convicção que de fato nós somos filhos de Deus. Pai, qualquer confiança que a gente tem em nós mesmos, em qualquer outra coisa que caia por terra nessa noite, e que a gente olhe tão somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, se alguém entregou a vida para o Senhor nessa noite, que Teu Espírito faça morada nesse coração, Deus. Se alguém está voltando para os caminhos do Senhor nessa noite, Pai Santo, sela essa pessoa com Teu Santo Espírito, Deus. E não permita que ela se afaste do Senhor. Se há alguém aqui, ó Pai, com traumas do passado relacionado à igreja, que ela esqueça os traumas e olhe tão somente para Jesus. Tão somente para Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.